Você sabe a diferença entre ereção e desejo? Você sabe a diferença entre ficar com o pênis ereto e ter libido? Eu sou o Dr. Cristiano Stivaletti, sou médico aqui na Andro Clinic e hoje nós vamos conversar sobre esses conceitos que às vezes ficam meio confusos na cabeça dos homens, certo? Aí o paciente vem e me diz: doutor, eu acordei morrendo de vontade. Bom, você tinha vontade de ter relação ou você só estava com o pênis ereto? Não, estava com o pênis ereto, doutor. Tá, isso aí não é vontade. Ou chego assim: doutor, eu morro de tesão na minha mulher, mas eu não tenho vontade de ter relação. Como assim? Você morre de tesão, mas não sente vontade de ter relação. Por quê? Você não quer ter relação com ela? Você quer ter relação com outra pessoa? Não, doutor, não fica duro lá embaixo. Não ficar duro lá embaixo não quer dizer que você não possa ter vontade, certo? Exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? A confusão que os homens fazem entre o desejo e a ereção, certo? Então vamos lá. Ereção acontece aonde? Ereção acontece na cabeça de baixo. Desejo acontece aonde? Na cabeça de cima, certo? Então, eu penso em ter relações sexuais. Eu quero ter relações sexuais. Eu faço fantasias com relação sexual, entendeu? O meu pênis lá fica ereto. Por quê? Porque eu me excitei, ou porque eu fiz uma medicação que ele ficou ereto, ou porque teve um reflexo espinhal que deixou ele ereto, ou porque minha bexiga está cheia e ele ficou ereto. Não é sempre sobre desejo, certo? Por isso que a gente não pode confundir a cabeça de cima e a cabeça de baixo, tá? Desejo nasce daqui, ereção acontece lá, certo? E o que a gente consegue tirar disso aqui? Basicamente, as duas coisas têm a ver com hormônios, certo? Tem muito a ver com hormônios. E aí, o desejo sexual tem a ver com testosterona, porque a gente sabe que quando a testosterona vai embora, o desejo sexual também vai embora. Mas a gente sabe que homens sem desejo podem ter testosterona alta, certo? Por que isso acontece? Porque o desejo, como frequenta essa cabeça de cima, ele não é dependente somente de hormônios, certo? Tem toda a questão social, questão de trabalho, questão de relacionamento, até questão religiosa. Até questão religiosa altera o modo como a gente pensa, como a gente imagina, como a gente gostaria de ter relação sexual, certo? Então, se eu cortar meu pênis fora, eu vou continuar pensando em relação sexual. Muitos homens sofrem lesões na medula, ficam paraplégicos ou tetraplégicos, e a cabeça deles não para de pensar em sexo, cara. Não para. Eles continuam pensando em sexo, eles continuam tendo vontade. Eles têm ereção? Não tem mais. Mesmo que tiver, ele não vai sentir. Eu já conheci cadeirantes que tinham ereções normais, mas não sentiam nada. Ó, daqui para baixo não sinto nada. Mas pode subir aí, né? Falava assim para as companheiras, certo? Porque o desejo está aqui em cima, certo? E a ereção, já falei, a ereção não acontece só porque a gente tem desejo. A ereção acontece porque a gente tem um reflexo na medula espinhal, porque a gente está com a bexiga cheia, ou porque a gente acariciou, mexeu no pênis, e o pênis fica duro, certo? Agora, por que é que mesmo homens com a testosterona alta perdem o desejo? O paciente esses dias na consulta me falou: doutor, quando eu começo a ter relação com a minha esposa, eu perco a vontade. O senhor perde a vontade ou o senhor perde a ereção? Não, doutor, eu perco a vontade. Aí ele me contou que a esposa dele estava na menopausa e que ela não lubrificava bem e ela não sentia tanto, não tinha mais tanto libido. E ela estava fazendo aquilo ali mais por obrigação, por obrigação. E daí, à medida que ela fazia por obrigação, ele sentia, ele via no rosto dela que ela estava contrariada. E isso fazia ele perder a vontade, mesmo com a ereção boa. E aí ele veio para mim para saber como é que ele fazia para voltar a ter ereção. Eu falei: cara, nós vamos ter que tratar ela. Não tem que tratar ela. Se o problema é ela, tratar ela, certo?
Mesma coisa o paciente falar, doutor, todos os dias de manhã eu acordo com ereção, mas eu não sinto vontade. A ereção matinal, aquela da bexiga cheia, ela é esperada, ela é normal, é comum acontecer nos homens 2, 3 vezes por semana, pelo menos. E eu costumo falar, sempre falo aqui, que ereção é sinal de saúde. Ereção é sinal de saúde. Então, se você está tendo ereções, você está com a saúde em dia. Mas se você não está tendo, pode ser que tenha um problema de saúde, certo? Antes de continuar o vídeo, se você já tentou remédio de farmácia por conta própria e não resolveu, o problema talvez não fosse o remédio, é que ele não estava tratando a causa. Na consulta online comigo eu investigo a causa raiz da sua dificuldade e defino um tratamento personalizado a partir do seu histórico e da sua vida, não uma fórmula genérica. O atendimento é feito com sigilo e acompanhamento durante todo o processo. O link está na descrição e no comentário fixado. Agenda o melhor horário, confirma os seus dados e a minha equipe te orienta nos próximos passos. Para de tentar sozinho, começa a investigar a causa certa. Isso é o que realmente muda o resultado. Agende sua consulta. Agora, vamos continuar. Ó, o Luciano perguntou aqui, ó. Saber qual o principal motivo de começar a relação com bastante ereção e perder a ereção na penetração. Luciano Ribeiro, BYD. Acaba a bateria, né, Luciano? Acaba a bateria. Então, eu fiz uma live uns tempo atrás e eu falei sobre o Everest da brochada. Everest da brochada. O cara acha que chegar lá em cima do Everest é fácil. Eu pego um helicóptero vai lá, me leva lá no Everest, me deixa lá em cima. Não chega helicóptero lá, tá? Não chega helicóptero. Para você chegar no Everest, você tem que subir, escalar, certo? E a ereção é a mesma coisa. Ah, cheguei no ápice da brochada, não consigo mais ter ereção. Não é assim que acontece. Você vai subindo patamares, certo? Um dos primeiros é esse que você perguntou aí. A gente perde a ereção, fica mais fraco durante a relação, certo? Primeiro sinal. Você pode dar uma turbinada nessa disfunção aí que está recém começando, com melhora da sua qualidade de vida, né? Atividade física, perder peso, isso tudo ajuda, tá? Fazer uso de suplementos tipo arginina, comer bastante melancia, especialmente aquela parte branca que tem arginina bastante, certo? Mas, se você não conseguir fazer isso, talvez tenha que passar a tomar medicação para dar uma consertada nessa disfunção aí, tá bom? Espero ter respondido a tua pergunta. Ó, o Ivan colocou aqui, ó. Sinto vontade, mas não tenho reação ou ereção. Viu que a vontade é da cabeça de cima e a ereção é da cabeça de baixo? E que a pessoa pode ter muita vontade, morrer de vontade, mas o pênis não se mexe, né? Não reage, certo? Porque são duas coisas diferentes. Vontade é uma coisa, ereção é outra. Eu posso ter ereção sem vontade. Eu posso ter vontade sem ter ereção. Esse é exatamente o resumo da live de hoje, certo? O Luiz colocou, tem 64 anos, mas pouca ereção. Realmente, Luiz, 64 anos já tem uma longa carreira aí, né? E a gente sabe que a aterosclerose, o envelhecimento das artérias acontece. Então seria bom marcar uma consulta para a gente avaliar. O Alan Kirk perguntou se excesso de sensibilidade existe. Existe, Alan. Existe, tá? Existe a pele do pênis, especialmente da glândula, ser tão sensível que provoca ejaculação precoce, certo? E a gente tem como tratar isso também, ou medicamentosamente ou mecanicamente, diminuindo a sensibilidade, tá? Mas é uma das causas para ejaculação precoce. Na consulta médica a gente consegue diferenciar se o paciente tem mais sensibilidade ou se tem mais o reflexo ejaculatório exacerbado. O paciente que tem reflexo ejaculatório exacerbado é um tipo de tratamento e hipersensibilidade é outro tipo de tratamento, certo? E é importante ressaltar, sempre falo para meus pacientes, falo nas minhas lives, ejaculação precoce é o problema de saúde sexual tratável que mais causa infidelidade feminina, tá? Mais causa frustração e mais causa divórcio, separação, certo? Então, se você tem ejaculação precoce, tá com esse problema, abre o olho, abre o olho. Ou ela não tá querendo mais, ou ela tá querendo só com o outro, certo? Ou ela vai te deixar, tá? Trata logo esse negócio.
certo? O Fábio diz que tem pouca sensibilidade, é normal, aí teria que medir, né, Fábio? A sensibilidade pode ser medida por aparelhos e a gente vai saber se é pouca sensibilidade ou não. Agora, você demora muito para chegar ao orgasmo é outra coisa, certo? Demorar muito para chegar ao orgasmo não quer dizer que é falta de sensibilidade, tá? Pode ser um monte de coisa. Faço reposição hormonal com endócrino e estou com problema de manter a ereção. Se eu me consultar com vocês podem fazer a receita para minha reposição? Podemos sim, Cristiano. Xará. Podemos xará. Manter tua reposição. Não uso remédio, mas fiz 62 anos. Tenho vontade, mas não fica duro. Ó, outro aqui, ó, o MFM. Ter vontade, ficar duro. Ter vontade, ficar duro. Ficar duro, ter vontade. Paciente hoje de manhã, 24 anos. 24 anos. Doutor, fui sair há um mês e pouco atrás com uma menina, ela era muito linda. Perfeita. E aí, ela de tão bonita que ela era, brochei. E aí, como eu tentei outras vezes, tentei de novo, nada, brochei. E de lá pra cá eu não consigo mais ter relação com ninguém. Olha a cabeça de cima aí funcionando. Ou olha a cabeça de cima aí atrapalhando. Então a ansiedade geralmente é nessas horas. Se fosse uma menina comunzinha, fosse uma menina mais simples, mas não, era alguém que ele colocava muita expectativa. Era alguém que ele colocava muita tensão sexual. E por isso não rolou, entendeu? Ansiedade depende do que você espera. Quanto mais coisa você espera, mais ansioso você fica, certo? Então, ansiedade tem tudo a ver com isso. O Jean Carlos tem 46 anos e tomo 5 antidepressivos. E não estou conseguindo ter uma ereção satisfatória, mesmo usando Tadala, e também demora muito para ejacular. No meu caso, mesmo usando antidepressivo, 5 antidepressivos, cara. A tua testosterona tá em quanto? Tá em quanto? Sério, sério. O seu psiquiatra alguma vez se preocupou em mudar seu estilo de vida? O seu psiquiatra alguma vez orientou você a iniciar uma atividade física, ter mais vida ao ar livre, pegar sol? Seu psiquiatra alguma vez pediu exames de sangue para você? Para saber se a tua testosterona está adequada? Tá na hora de medir isso aí, certo? Agora, com 5 antidepressivos, não consegue gozar de jeito nenhum. Não consegue mesmo. Não consegue mesmo, tá? Bloqueia completamente. Então o assunto de hoje foi o que, gente? Esses conceitos que às vezes o homem, confunde, tá? Então toda semana tenho no consultório, tenho aqui no consultório, homens com dúvida a respeito do que é desejo. O que é ereção? Desejo é da cabeça de cima, ereção é da cabeça de baixo. Tudo que a gente quer, que a gente deseja, que a gente planeja, que a gente fantasia, vem do nosso pensamento. A cabeça de baixo não pensa nada, gente. Não pensa nada, não tem neurônio lá para pensar, tá? A cabeça de baixo só reage ao estímulo externo, reage ao estímulo medular, reage ao estímulo da nossa excitação, certo? Desejo é pensamento. Ereção é reação. Eu posso querer uma coisa e não ter ereção. Ou eu posso ter ereção sem estar querendo nada, tá? É o resumo da nossa live de hoje. Vou deixar vocês aqui, agradecer muito a participação, esse monte de gente legal que teve aqui hoje, e chamando para a próxima live, na próxima quinta-feira, 13h.